Bom dia. Bom dia, é Papi Júnior, Faculdade de Medicina? Isso mesmo. Certo. Você é aluno de lá? Sim, sou estudante lá. Aliás, hoje é a minha primeira prova. Tô Que ansioso massa. que só. Qual o conteúdo da prova? Gente, é uma prova de genética. Aí vai cair algumas doenças, como fibrose cística, vai cair deficiência da 21. Meu Deus do céu, eu percebi que eu esqueci tudo, cara. Poxa. Gente, pelo amor de Deus, me ajudem, eu tô desesperado, cara. Eu esqueci tudo da prova, mano, tudo. O que é a deficiência de 21-hidroxilase, véi? E o que de achas é hiperplasia adrenal congênita, macho? Mas, Pedro, pelo que eu me lembro, a deficiência da 21-hidroxilase é responsável por 90% dos casos de hiperplasia adrenal congênita. E para que essa hiperplasia se manifeste, deveria haver defeito nos 2 exemplares do gene CYP21. Ou seja, trata-se justamente de uma herança autossômica recessiva. Mas é bom destacar também que mutações de outros genes podem causar essa hiperplasia adrenal, o que caracterizaria uma heterogeneidade de locus. Para uma melhor compreensão desse padrão de herança, eis aqui um esquema representativo. No caso, como eu disse, o padrão de herança deficiência da 21-hidroxilase é autossômico recessivo, e nesse caso haveria necessidade de 2 alelos para a manifestação da doença. Assim, pessoas heterozigotas não teriam manifestações clínicas dessa doença, elas seriam apenas portadores. Porém, se elas tiverem filhos com outros heterozigotos, é sim possível que se tenha um filho ou uma filha afetada. É isso, Pedro. Espero que tenha ajudado e boa sorte na sua prova. Oi Pedro, estou gravando esse vídeo para você entender um pouco melhor sobre a deficiência da 21-hidroxilase, que ficou bem mais fácil quando eu estava estudando, quando eu entendi a via metabólica. Bom, você sabe que alguns hormônios importantes do nosso corpo, como a aldosterona, cortisol e os andrógenos, principalmente a testosterona, são metabolizados a partir do colesterol. Ou seja, o nosso corpo pega o colesterol e, por meio de várias vias metabólicas, reações químicas catalisadas por enzimas específicas, nosso corpo consegue produzir esses hormônios tão importantes. Porém, com a deficiência da 21-hidroxilase, essas reações aqui ficam incapacitadas de ocorrerem. Há um bloqueio quase que total. E nosso corpo não consegue produzir aldosterona nem cortisol, mas ele ainda consegue produzir testosterona. Porém, tem outro problema. Para você entender melhor, você tem que lembrar da hipófise, que é outra glândula que produz um hormônio que regula a produção desses hormônios aqui, a partir do colesterol. O nome desse hormônio é hormônio adenocorticotrófico, ou ACTH. A função do ACTH é estimular a produção desses hormônios a partir do colesterol nas glândulas adrenais, que ficam na parte superior dos rins. Porém, o ACTH ele também é regulado pelos níveis de cortisol no sangue, por feedback negativo. Ou seja, quando as concentrações de cortisol estão elevadas, a hipófise deixa de produzir ACTH, que faz com que essa reação ocorra em menor quantidade. Porém, quando o cortisol está baixo, o ACTH é liberado, fazendo com que produza o cortisol e a aldosterona, e também a testosterona. No entanto, com a deficiência da 21-hidroxilase, esse cortisol não é liberado do sangue e a hipófise não é inibida, ou seja, ela está sempre estimulando que essas reações ocorram. E isso faz com que produza cada vez mais testosterona, produzindo, por exemplo, consequências à vida do recém-nascido. Os recém-nascidos, eles apresentam virilidade e também ocorre o nascimento de pelos nas regiões. Então, espero que isso te ajude, vai dar muito certo lá e boa sorte. Pedro, eu tô aqui revisando esse assunto antes de sair de casa para a prova, mas calma, não surta, vai dar certo. Primeiro a gente tem que entender que existem 3 formas dessa doença se manifestar.
A primeira vai ser a hiperplasia adrenal congênita virilizante simples, que, como o próprio nome diz, é a virilização, sobretudo, na genitália feminina, que, pelo acúmulo dos andrógenos, como a testosterona, vão causar uma genitália ambígua, que vai ficar bem visível quando as meninas nascem. Nos meninos, isso não tem uma grande repercussão, justamente por eles já terem características masculinas desde o nascimento, né? E também nós vamos ter uma hipoglicemia e uma baixa pressão do sangue justamente pela falta ou deficiência do cortisol, ok? E também, só mais um sintoma desse tipo, vai ser, não vai ter um curso muito importante da falta de melanocorticose. Também vamos ter a hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal, que vai ser causada pela deficiência da aldosterona, que regula justamente a excreção de alguns íons, como o potássio e o sódio, o que vai causar, né? Uma hiponatremia, que é justamente uma baixa concentração de sódio, e uma hiperpotassemia, que é uma alta concentração de potássio. E para terminar, nós temos a forma não clássica, que ela não vai ser diagnosticada logo no nascimento, vai ter algumas repercussões depois, como a menstruação irregular nas meninas, uma puberdade precoce e também uma produção de pelos exacerbadas nas meninas. E essa forma, né, a não clássica, ela pode ser confundida com a síndrome de ovário policístico. Essa última é a forma não clássica e as duas primeiras são as formas clássicas, que podem causar uma crise adrenal. Ok? Eu espero que você tenha entendido. Boa prova! Ah, Pedro, isso é uma coisa para não esquecer. É mais difícil ter esse diagnóstico nos meninos, justamente por não ter uma genitália ambígua. Então, os casos, né, de hiperplasia adrenal congênita nos meninos se torna mais grave pelo diagnóstico ser mais difícil, principalmente quando as crianças nascem. Vai ser mais visível nas meninas e menos nos meninos. Vamos lá que eu também sei de algumas coisas, viu? Se liga aí, a deficiência da 21-hidroxilase ocorre em torno de 1 a cada 15 mil nascidos vivos na população mundial, mas não é de uma forma muito homogênea, pois afeta principalmente as pessoas de ascendência judaica. Parte disso é explicado porque a consanguinidade é muito comum entre essa cultura. Em contrapartida, as etnias asiáticas são menos afetadas, com a frequência de 1 a cada 50 mil nascidos vivos. Já no Brasil, não existem muitos dados específicos para a deficiência da 21-hidroxilase, ocorrendo em torno de 1 a cada 8 mil nascidos vivos na sua forma perdedora de sal. Olhando as mensagens aqui no grupo, eu vi que tu simplesmente pisou na bola e esqueceu tudo sobre hiperplasia adrenal congênita. Eu vi que o pessoal até tentou te ajudar, né? Mandou um monte de coisa. Mas um elemento muito interessante e muito importante sobre essa doença que eu não vi ninguém comentar sobre é como é que é feito o diagnóstico dela. Bom, as primeiras suspeitas aparecem quando tu observa a genitália ambígua, nos casos femininos, né, por causa do excesso dos hormônios andrógenos, que nem a Sarah já comentou, ou na própria triagem neonatal, no teste do pezinho, quando eles vão analisar os níveis de 17-hidroxiprogesterona no sangue, né? Mas se você quiser um diagnóstico, você vai ter que analisar principalmente os níveis de cortisol no sangue, que é inclusive esse teste dos níveis de cortisol que vão te guiar para qual tipo de hiperplasia adrenal congênita é esse caso. Porque tem 3 tipos, né, que nenhum Renan falou, mas também tem outros testes que auxiliam nesse diagnóstico, como os níveis de 11-desoxicorticosterona, os níveis de atividade plasmática da renina, os níveis de testosterona e... Só lembrando que esses testes eles têm que ser administrados depois de uma estimulação por hormônio adrenocorticotrófico. Mas o principal teste para te guiar em qual tipo de hiperplasia adrenal congênita é essa, para você ter um diagnóstico mais certeiro, será o teste dos níveis de cortisol. E seguindo nessa rota de diferenciação, eu acho que seria bem interessante eu te falar sobre os diagnósticos diferenciais que podem ocorrer nessa doença. Os principais sendo a diferenciação entre a deficiência de 17-alfa-hidroxilase e deficiência de 21-hidroxilase, e a diferenciação entre a doença de Addison e a própria hiperplasia adrenal congênita. Bom, para diferenciar entre a deficiência de 17-alfa-hidroxilase e deficiência de 21-hidroxilase, o principal fator que vai te guiar é que na deficiência de
17-alfa-hidroxilase, os níveis de progesterona vão estar muito altos, muito mais altos do que eles estariam na deficiência de 21-hidroxilase. Já para diferenciar entre a doença de Addison e a hiperplasia adrenal congênita, tu vai utilizar o período de aparecimento dos sintomas, porque no caso da hiperplasia, como ela é congênita nesse caso, os sintomas vão aparecer logo após o nascimento ou na infância, enquanto que a doença de Addison é muito mais comum entre jovens adultos. Então esse vai ser o principal fator que vai te ajudar nessa diferenciação entre essas duas. E é isso, Pedro. Boa sorte, porque tu vai precisar de muita sorte se for lembrar de tudo isso aqui pra prova. Na forma clássica da hiperplasia adrenal congênita, é importante a reposição de mineralocorticoides, os quais vão evitar a desidratação causada pela falta de aldosterona, o que ocorre na forma perdedora de sal. E também é importante a reposição de corticoides para diminuir a liberação de adrenocorticoide, regulando o estímulo ao córtex adrenal e também repondo o cortisol, que não está conseguindo ser produzido. Além disso, em caso de genitália ambígua, é realizada uma cirurgia para correção. Agora, na forma não clássica, em casos assintomáticos, principalmente em meninos, não será necessário tratamentos. Em mulheres que querem engravidar e apresentam suspeitas de hiperplasia adrenal congênita não clássica, é indicada a dosagem de corticoides em doses menores. Em mulheres que não querem engravidar, é indicado o uso de anticoncepcionais para diminuir os efeitos colaterais causados pelo aumento de andrógenos. Pelo amor de Deus, vocês não acreditam, mano. A prova foi... Now the world